Olá, cervejeiros e cervejeiras, muito bem-vindo. Aqui é Sandro Cervejeiro falando e hoje eu não vou falar muito de cerveja. Tá vendo aqui que eu estou com a colher na mão, né? Então é o seguinte, semana passada eu fiz uma postagem sobre um pão, né, que eu fiz. De vez em quando a gente inventa algumas coisas, né, no processo, além da cerveja, utilizando cerveja, né? Então fiz uma postagem de uma foto aí de um pão que eu fiz, que eu denominei ele Australian Beer Bread Beer, né, na verdade, Australian Bread Beer. Quem conhece pão australiano aí sabe mais ou menos a que pão que eu estou me referindo, é um pão australiano, mas só que eu dei o meu toque no pão, né? Como assim, né? Então está aqui a receita do pão, para quem pediu e para quem não pediu e quiser experimentar também, legal, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo justamente porque várias pessoas, né, entraram em contato aí pedindo a receita. Aqui está a receita. Só que tem um detalhe, né? Você vai ver aqui que você vai ter que fazer cerveja para poder fazer esse pão, a tua cerveja. Mas olha aqui, ó. Olha a receita, né? Tá um pãozinho artesanal, muito gostoso, por sinal, né? O nome dele, Australian Bread Beer, né? Aqui nós temos os produtos: 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, colher de sopa, né? Meia colher de sal, 2 ovos, 12 gramas de fermento biológico. Aqui está o pulo do gato, ó. 350 ml de cerveja stout. Não se usa nem água nem leite. Cerveja. Mas essa cerveja fui eu que fiz, né? Então você vai ter que aprender a fazer cerveja, tá? Ó, 350 ml. Uma cervejinha de 350, tá aqui, ó. Uma cervejinha de 350 ml. Stout. Para quem não conhece cerveja stout, é uma cerveja preta com notas de café e chocolate. Muito gostosa, né? Então, 350 ml de cerveja stout. 200 gramas de sobra do malte que foi usado para fazer a cerveja, sobra do malte de cevada, né? Aí você pega essas 200 gramas e moe ele mais ainda no liquidificador, deixa ele bem moidinho, né? Certo? Porque quem não conhece malte de cevada, ele tem uma casquinha que é dura, né? Então a gente não pode colocar direto no pão, é bom colocar no liquidificador primeiro, deixar ele bem moído, né? E aí 200 gramas de sobra de malte de cevada, 100 gramas de cacau, um pouquinho de cacau, também é bom, né? 100 gramas de cacau. E mais 100 ml de mel, né? Que o pão australiano vai mel. Então vocês podem ver aqui que tem bastante coisa. Eu confesso que é mais difícil fazer pão do que cerveja, certo? Então aqui, ó. Então esses aqui são os produtos, né? Como a gente chama na cerveja, os insumos, né? Que a gente vai usar. E depois vem a forma de preparo, né? Assim como na cerveja também tem a forma de preparo, né? Então o que a gente faz? Em uma tigelinha lá, né? Você começa na tigela, mistura primeiro o fermento e o açúcar, né? Se você usar aquele fermento biológico em tablet, né? Você vai ter que diluir ele um pouquinho, mistura com açúcar primeiro, né? Mas se for aquele outro fermento seco, também não tem problema, o biológico seco, né? Mistura com açúcar. Depois, o que você faz? Pega tudo que for líquido, né? Os ovos, tudo que for líquido, a cerveja, o mel, mistura primeiro, junto com o açúcar, o fermento e o sal, correto? Faz aquela misturinha líquida e depois você começa a acrescentar
a farinha de trigo aos poucos. No começo tu vai pensar que é um bolo, né? Porque dá aquele aroma gostoso de bolo de chocolate, né? Aquela coisa gostosa, mas não é bolo. Você vai ali na tigelinha, né? Mexendo bastante. Na medida que a consistência for ficando um pouco mais forte, né? Que virar uma massa lisa, que você já não vai conseguir mais dentro da tigela, o que você faz? Tira toda a massa, coloca em cima de um local que você possa fazer a sova, né? Sovar o pão, vai acrescentando o trigo e vai sovando, até ele ficar numa consistência boa de pão, né? Que quem faz pão sabe bem como é que é. Aí, em seguida, você sovou, ok, ficou legal, você reserva ele 1 hora, deixa ele 1 hora fermentando, né? Que ele vai crescer, certo? Então vejam bem, esse açúcar, só para vocês terem uma ideia, né? A maioria das pessoas não sabe. O açúcar e o mel, o que acontece na hora que você deixa o pão fermentar? O fermento vai se alimentar do açúcar e do mel, por isso que o pão cresce. Vocês sabiam disso? Então, mais um detalhe do Sandro Padeiro aqui, não é Sandro Cervejeiro, Sandro Padeiro. Aí, 1 hora reservado, o que faz em seguida, depois dessa 1 hora? Você vai ver do jeito que você quiser fazer. Se for numa forma, né? Uma ou várias formas. Esta receita aqui eu consegui fazer 3 pães, né? Certo? Em formas, né? 3 pães. Mas você pode fazer pequenininho também, né? Isso aí depende de cada um, correto? Então depois dessa 1 hora que cresceu o pão e tal, a massa ficou grande, dobrou, quase que dobrou, triplicou às vezes, né? De tamanho. Você coloca na forma e deixa ela dobrar de tamanho novamente. De preferência você corta e enrola a massa e coloca dentro da forma, né? Forma untada com manteiga ou com óleo, aí fica a teu critério, e deixa a forma reservada até que dobre de tamanho, né? Dobrou de tamanho, o que se faz? Aquece o forno, não coloca direto no forno frio, aquece a 200 graus, deixa lá uns 5, 10 minutos aquecer o forno, e aí depois você coloca no forno. Tem um detalhe também, vê que tem muito detalhe essa questão do pão. Fazer cerveja é mais fácil do que fazer pão. Dependendo do forno que você for usar, né? Cuidado com os fornos pequenos, muito cuidado, né? Que ele vai queimar, ele vai assar por fora e não vai assar por dentro, então tem que tomar muito cuidado. Se for forno de fogão, né? É um forno maior, aí quem faz pão já conhece bem, então não tem problema. Mas talvez tenha pessoas aí que vão se arriscar, que nunca fizeram pão, então tem que cuidar com o forno que você vai usar, né? Tem que ser um forno maior, forno que distribua bem o calor, né? Que não concentre demais o calor, que se concentrar vai assar por fora, às vezes vai até queimar e não vai assar por dentro, correto? Então toma cuidado aí com o forno que você usar. Então basicamente é isso, né? Então o Sandro Padeiro aqui dando a sua receita de pão. Então volto a falar, fazer cerveja é mais fácil do que fazer pão, né? Então tá aí pessoal, uma receitinha, com certeza virão outras receitas, porque esse pão é escuro, né? Tem outros pães aí que são mais claros, que também a gente faz de malte, de cerveja mais clara. Então a gente também vai estar colocando aí para vocês. Então, legal, né? Porque a gente, assim, nós que trabalhamos fazendo cerveja na cozinha, né? Quem gosta de cozinhar, a gente tem que inventar. E a gente tem que reaproveitar as coisas. Às vezes a gente joga muita coisa fora. Então aqui, ó, malte, eu podia jogar fora tudo, né? Porque eu fiz a cerveja, sobrou malte. Você não sabe muito bem o que fazer com o malte, né? Mas ele tem várias utilidades. Uma delas é fazer pão, né? Outra, né? Serve de ração também, né?
correto? Mas aí é outra história, né? Não vou entrar em detalhes aqui, a gente está falando de pão. Então está aqui o pão, né, que vocês queriam, um pão muito gostoso por sinal. Então depois que vocês fizerem esse pão, eu quero ver a postagem lá, hein? Certo? Não fiquem só no blá blá blá. Quero ver a postagem do pão, certo? E de preferência vocês mandem um pãozinho lá também, que sempre é bom, né? Beleza? Obrigado então e até a próxima receita aí.